como cuidar de orquídeas no vidro sem esverdear as paredes, o porquê as orquídeas gostam tanto de vaso de vidro e duas combinações perfeitas que as Phalaenopsis simplesmente adoram. E falar para você que elas adoram isso, que é o vaso transparente e o substrato de carvão. As Phalaenopsis sorriem quando estão num vaso de vidro que é transparente ou de plástico. O vaso de plástico tem a vantagem de você poder perfurá-lo e fazer airar mais dentro do substrato. Mas com um vaso de vidro como esse, que tem a boca mais larga e com esse substrato que já é bem aerado, que é um substrato poroso, o carvão tem porosidade dentro dele, não tem muita necessidade, nesse caso, fazendo desse jeito, se preocupar com perfurações. Eu observo aqui nas minhas e elas simplesmente adoram essa combinação vidro-carvão. Então você veja como que está essa orquídea aqui. Nós estamos agora em pleno inverno, mês de julho, para ficar bem registrado aqui. Mesmo assim, veja o tanto de raízes que essa planta está soltando. E ela era uma planta que estava em recuperação, não era uma planta que estava na sua força. Ela foi replantada para poder ser salva do substrato que ela estava antes. Ela estava com as raízes secas e toda atrofiadas. Essa planta está sorrindo, gente, dentro desse vaso aqui. Ela fica muito bem. Se você fizer uma experiência, você vai poder me contar. Eu precisava compartilhar isso com vocês. O cultivo de Phalaenopsis em vidro é simplesmente espetacular. Estou muito satisfeito. O vaso transparente facilita a fotossíntese das raízes. O carvão tem minerais importantes. É claro que exige um pouco mais de atenção, mas não é tanta atenção assim. Na verdade, eu posso dizer que o substrato de carvão é até melhor do que outros que retêm umidade, porque você pode ficar mais tranquilo. Que nem eu faço com essa aqui. Eu rego todo dia um pouquinho. É só um pouquinho que eu rego. Eu jogo um pouco de água aqui por cima, borrifo dos dois lados, mas eu faço isso todos os dias. Quando esquenta demais, aí você vai regar umas 2 vezes por dia. Depende, claro, do clima da região que você mora. Você não precisa se preocupar com raiz apodrecendo, com nada disso. Você consegue observar as raízes. Você tem as raízes praticamente todas expostas. E num vaso lindo, que é o de vidro. Isso embeleza o ambiente, ele combina bem com tudo. Aí você vê o carvão, vê as raízes, aí você vê a planta inteira. Se você quiser preservar a parede limpa, você tem que tomar alguns cuidados com relação à rega. Se você regar aqui por fora, olhando as paredes na hora de regar, não é uma boa ideia, porque vai esverdeando com o tempo. O bom é você pegar, fazer como eu faço aqui, ó, sempre regar mais no meio. Você borrifa aqui, mas ela distribui água por todo o corpo da raiz, assim como por todo o corpo da planta. Eu tenho feito dessa forma. Eu nunca tive raízes desidratadas fazendo desse jeito. As raízes, você pode ver, ó, elas estão hidratadas. Essas raízes mais escuras aqui é a raiz que ela tinha outro vaso, onde ela estava com as raízes bem danificadas. Aqui é uma das poucas raízes que ainda resta, as outras foram secando porque elas estavam realmente muito doentes na época. Se você já cuida de orquídeas em vasos de vidro, compartilhe a sua experiência. Fala o que você tem observado, que é bom. Eu gosto de saber como cada um faz. A gente não é dono do conhecimento. A teoria é muito importante, mas a prática é a que vale mais. Esse vaso eu deixei acumular um pouco de água embaixo. Eu faço isso às vezes fico quase uma semana fora. Aí então o que eu faço é encher um pouco de água embaixo aqui. Aí as pontas das raízes que estão em contato ali, elas hidratam a planta toda. E aí nesse caso acaba esverdeando ali onde a água fica parada. Se você quiser fazer a coisa bem certinha, bem legal, para o vidro não esverdear, você faz como eu disse aqui.